Olá, muito boa tarde. O debate em torno da eutanásia tem uma participação relevante dos jovens, não só através de posições públicas, mas sobretudo por ações concretas de acompanhamento dos mais idosos. Um tema que vai estar no centro da análise que fazemos a acontecimentos da semana, contando hoje com a presença da jornalista da Renascença, Ângela Roque, com quem falaremos depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, destacando desde já a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Três meses depois do Sínodo Especial para a Amazónia, o Papa Francisco partilha com a Igreja o seu sonho para esta região. Uma verdadeira carta de amor em forma de exortação apostólica chamada Querida Amazónia, que deixa de lado os temas mais polémicos mediaticamente para apontar caminhos de ação centrados nos mais pobres, nos indígenas e na natureza. Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e a sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazónia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazónia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazónia que deem à Igreja rostos novos, com traços amazónicos. No Vaticano, o Papa inaugurou a comunidade online Super Nuns, Super Freiras, que foi idealizada para angariar fundos que ajudem pessoas vítimas do tráfico de seres humanos. Um tema em destaque na Jornada Mundial de Oração e Reflexão, que é promovida anualmente pela Igreja Católica e que inspira os pedidos de oração de Francisco. Per sanare questa piaga, perché è una vera piaga che sfrutta i più deboli, è necessario l'impegno di tutti, istituzioni, associazioni e agenzie educative. A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado e sea considerado. A partir da próxima semana, o Papa está de volta à televisão italiana para encerrar uma trilogia de programas sobre a oração, desta feita com um ciclo dedicado ao credo. Uma série para ver na TV 2000, também com a ajuda da internet. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Os políticos deviam promover uma vida digna em vez de discutirem a morte digna. É o apelo de Fernando Azevedo, portador de esclerose lateral amiotrófica. O movimento Stop Eutanásia acaba de lançar o manifesto Humanizar Portugal. No momento em que a eutanásia vai regressar ao Parlamento, esta plataforma vem lembrar que o importante é o reforço dos cuidados paliativos e não oferecer a morte como solução para o sofrimento. Hoje nós pretendemos lançar uma nova campanha, um novo manifesto chamado Humanizar Portugal.
Pensamos que perante esta gravíssima hipótese de legalização da eutanásia no nosso país e na nossa sociedade, o que há a fazer de facto é chamar a população, chamar a sociedade civil para a sensibilizar para esta necessidade de humanizarmos Portugal, de humanizarmos os nossos serviços de saúde, de humanizarmos as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos hospitais, e isso é de facto aquilo que nos move e que nos traz hoje aqui. A apresentação deste manifesto contou com a presença de Miguel Gomes, da plataforma Profissionales por la Ética, para quem a vida não pode ser uma questão partidária. O grande reto seria romper con las dinámicas de los partidos políticos, del enfrentamiento político y generar un debate abierto, humano, porque no estamos ante una cuestión de un partido de derechas, de izquierda o liberal o como quiera, sino que es una cuestión de humanidad y de entender cuál es la mejor manera de afrontar el sufrimiento, el dolor, por el cual todos los ciudadanos pasamos de una forma o de otra. Es verdaderamente estremecedor conocer los testimonios de gente muy diversa que o bien como cuidador, o bien como enfermo, o bien como familiar, o bien como médico, tiene en su entorno muy cercano situaciones y que esto le podamos dar la solución mejor, que por supuesto a nuestro juicio son los cuidados paliativos. O médico Gentil Martins foi uma das presenças no lançamento deste manifesto. O cirurgião pediátrico lembrou que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem afirma que a autodeterminação não pode sobrepor-se ao direito à vida. A própria Constituição Portuguesa diz que a vida humana é inviolável. Ora, se eu sei português, inviolável é mesmo inviolável. De maneira que isto é um erro tremendo que estão a fazer, manipulando as palavras. Quando se diz morrer com dignidade, então se eu morrer naturalmente não é digno. Eu tenho que ser morto para morrer com dignidade. Isto é um disparate completo. Usam as palavras com um significado perfeitamente deturpado para que a resposta seja a que pretendem. Isto é perfeitamente miserável e desonesto, na minha opinião. Mas a palavra também cabia a quem lida diariamente com o sofrimento. Conceição Lourenço, da Associação Filhos Sem Voz, lembrou que o Estado não se interessa pelas dificuldades de quem lida com a deficiência de um filho. Às vezes ficamos um bocado a Deus darado, o que é que devemos fazer com a nossa vida, porque não conseguimos trabalho, é complexo ter um trabalho com uma criança destas e é complexo os custos a todos acrescidos que temos inerentes à deficiência, não é que deveria ser o Estado a suportar. Na Constituição da República Portuguesa diz que é o Estado, cabe ao Estado a reabilitação do indivíduo. Fernando Azevedo vive numa cadeira de rodas, portador de esclerose lateral amiotrófica, deparou-se um dia com a doença, com a sua condição incapacitante e, além disso, com dificuldades económicas. Eu, nessa altura, de facto, pensei em ir lá ter com a outra rapaziada. Mas porquê? O porquê? Porque não tinha condições de vida. Que é o que eu acho que o que acontece com as pessoas e as que falam das eutanásias e que querem morrer, não sei o quê, eu acho que isso só acontece. Não quer dizer que não haja uma pessoa ou outra que tenha mesmo essa ideia. Mas só acontece porque as pessoas não têm condições de vida. E o que eu costumo dizer é, os nossos políticos e algumas pessoas que são a favor dessas coisas, dizem que as pessoas devem ter uma morte digna. E então eu pergunto, então porquê uma morte digna e não uma vida digna? Porque se ajudarem as pessoas a ter uma vida digna, automaticamente a morte quando vier, que essa é certa, para todos, ora ela será digna também. O movimento Stop Eutanásia recusa o recurso ao referendo e tem privilegiado o contacto direto com os deputados e forças políticas para que reconsiderem as determinações partidárias e defendam a vida. Nós tivemos, desde o princípio dessa hipótese, a posição de sermos contra o referendo. Não aceitamos, não pode a vida ser referendável. Além do mais, é uma tentativa de trazer e de transferir aquilo que é uma questão moral e ética para o domínio político, e isso é um erro gravíssimo.
O Manifesto Humanizar Portugal volta a recordar a Constituição Portuguesa, que defende a vida e, ao invés da eutanásia, apela ao Estado para que promova o acesso aos cidadãos a uma rede nacional de cuidados paliativos. O Brigado do Trabalho Religioso de Saúde reafirmou a sua posição conjunta contra a despenalização da eutanásia em Portugal. O grupo de trabalho interreligioso Religiões Saúde, que reúne 9 confissões religiosas em Portugal, manifestou-se contra a despenalização da eutanásia. A partir da experiência de proximidade aos doentes, defendem um modelo compassivo de sociedade. Doentes acompanhados com competência e compaixão, não pedem para morrer. A opção pela morte assistida, em qualquer das suas formas, a eutanásia ou suicídio assistido, criaria condições para que, na experiência solitária, sofredora da sua fragilidade, mais facilmente pudessem encarar a morte como solução para a sua condição. A Assembleia da República agendou para 20 de fevereiro o debate dos projetos do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Pessoas, Animais e Natureza e Partido Ecologista, Os Verdes, sobre a despenalização da morte medicamente assistida. Esta clínica tem uma unidade de cuidados paliativos, com 11 camas. Dessas 11 camas, 7 pertencem à Rede Nacional de Cuidados Paliativos. 4 são da própria responsabilidade do Instituto de São João de Deus. É preciso dizer isto. É preciso dizer que há permanentemente lista de espera. As 9 confissões religiosas afirmam que a legalização da eutanásia e do suicídio assistido pode empurrar para a morte os frágeis e os vulneráveis. Já pediu uma audiência ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e à Comissão Parlamentar de Saúde. Acho que ninguém em consciência deveria manifestar o seu voto, e agora estou a falar em relação aos deputados, se não tivessem pelo menos uma experiência de acompanhar 3 ou 4 pessoas em fim de vida, porque provavelmente a sua percepção em relação a esta questão seria completamente diferente. Em 2018, a Assembleia da República debateu projetos de despenalização da morte medicamente assistida, mas foram todos rejeitados. O grupo de trabalho interreligioso Religiões Saúde, que reassumiu uma posição contra a despenalização da eutanásia, já tinha publicado a declaração conjunta Cuidar até ao fim, com compaixão. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora do debate sobre a legalização da eutanásia e os contornos que vai adquirindo na sociedade portuguesa envolvendo os jovens. Está connosco a jornalista da Renascença Ângela Roque. Cumprimento. Boa tarde, Ângela. Obrigado por estares connosco aqui. Comecemos por falar, enfim, de posições no terreno, nomeadamente por parte dos jovens, que levariam a que, se calhar, este problema da eutanásia não se colocasse, pelo acompanhamento que fazem. Há exemplos concretos dessa presença de jovens em sítios mais isolados, com quem está na solidão, nomeadamente os idosos? Bom, há vários projetos, uns ligados à Igreja, outros apenas à sociedade civil, mas talvez valha a pena destacar o da Missão País, que está a decorrer, um projeto... Marca estas semanas, não é? Exatamente, um projeto católico. De resto, esta semana, a edição deste ano tem 60 missões por todo o país e nesta semana de fevereiro estão concentradas 27 dessas 60 missões, portanto faz todo o sentido falar deste projeto. É um projeto católico que envolve 3.377 universitários este ano e para se ter uma ideia da dimensão disto, isto começou em 2003 com apenas 20 estudantes, hoje em dia já envolve estes todos, e é um projeto que vai de facto ao interior do país. Cada missão de cada faculdade realiza-se numa localidade onde está há 3 anos, o que permite depois também, durante esses 3 anos, desenvolver algum trabalho, estreitar relações com a própria comunidade, e são habitualmente comunidades com dificuldades. E, portanto, o que é que os jovens vão lá fazer? Fazem trabalho voluntário, digamos assim, em creches com crianças, mas sobretudo com idosos. Trabalham muito em lares, centros de dia, centros de reabilitação e também o Porta a Porta, que é um dos projetos da Missão País, em que leva os estudantes ao contacto direto com as populações
e muitas reportagens que temos feito, tanto a Agência Eclésia como a Renascença, mostram isso. Os testemunhos são sempre que isto é uma experiência que muda a vida, para quem a faz e para quem a recebe também a visita, e leva, por exemplo, um estudante de medicina, eu já tive essa experiência entrevistando um deles, que me dizia, eu tenho a certeza que vou ser um médico diferente depois de fazer a Missão País. Porque, de facto, há um embate com a realidade, e a realidade muitas vezes é muito diferente daquela que os estudantes têm nas grandes cidades. Ainda ao interior do país conhecem o isolamento dos idosos, a solidão, a pobreza extrema. Ainda esta semana a Renascença passou uma das reportagens numa das Missões País, que está a decorrer com alunos de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto, no concelho de Mursa, e estavam muito chocados com a pobreza que encontraram, que não faziam ideia que em pleno século XXI ainda havia gente a viver naquelas condições. Há de facto, muitas populações isoladas que vinham ser cotidiano, sem grandes ligações ao exterior. E esta é uma forma, de facto, de combate muito concreto à solidão em que vivem muitos idosos? Bom, no mínimo, para quem participa na Missão País, abre-lhes os horizontes para novas realidades. E eu acho que quem faz esta semana de missão com idosos ou com crianças desfavorecidas, ou contacta com estas realidades diferentes, vai certamente ser, ao longo da sua vida, depois uma pessoa diferente. E acho que esse é um dos grandes objetivos também da Missão País, formar os jovens, despertá-los para as realidades, sendo este um projeto católico que tem também aqui uma dimensão evangelizadora, portanto é um projeto que tem vários momentos de oração, também em conjunto com as comunidades locais, portanto não perder nunca de vista essa dimensão da fé. Até porque há um símbolo, né? A Mãe Peregrina que acompanha sempre os missionários. Porque é um projeto que começou com o movimento de Schoenstatt, mas depois também já envolve, passados estes 17 anos, já envolve vários movimentos da Igreja, diferentes sensibilidades dentro da Igreja, jesuítas, missionários espiritanos, Opus Dei, portanto, todas as... A condição é ser universitário, não é pertencer a nenhum movimento. Tem que ser jovens, tem que ser jovens. E depois desta Missão País, que decorre sempre nesta altura de pausa letiva entre os 2 semestres, portanto, os estudantes aproveitam esta pausa letiva para estar em missão, têm essa disponibilidade para estar em missão durante uma semana, mas depois, ao longo do ano, através dos núcleos de estudantes católicos que a Missão País tem permitido criar em diversas universidades, também depois prolongam este trabalho, fazendo conferências, colóquios sobre vários temas, sobre a eutanásia. Já houve várias faculdades, núcleos católicos de várias faculdades que promoveram esses debates e esses colóquios. E, portanto, isto também obriga, penso eu, os jovens que participam a refletirem sobre o que os rodeia e a tornarem-se adultos diferentes. E é, por certo, um debate diferente em torno da eutanásia, que não acontece nos corredores do Parlamento, mas acontece no terreno. E ajuda, creio eu, também a colocar o problema com outro ângulo de vista. Falemos agora do posicionamento público que assumiram também jovens, aí num comunicado, são jovens ligados ao Centro Universitário dos Jesuítas. Que relevância tem esta participação dos jovens no debate público que está em curso? É uma carta aberta aos deputados, rubricada por vários jovens ligados aos centros universitários da Companhia de Jesus, que existem em várias cidades do país, e pareceu-me um documento muito concreto, indo ao que importa discutir com alertas muito concretos para os deputados. No fundo, o que os jovens pedem ou dizem aos deputados é que ainda há tempo de travar o processo. E depois manifestam alguma perplexidade por este debate e esta votação ocorrer, ou seja, os partidos insistirem em legalizar a eutanásia quando há diversas posições contra a eutanásia manifestadas pelas associações do setor da saúde, Ordem dos Médicos, 5 ex-bastonários já se manifestaram também contra a legalização da eutanásia, o Conselho Deontológico da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Associação Médica Mundial. E os jovens manifestam esta perplexidade, porque é que perante estas posições contrárias à legalização da eutanásia por parte de quem a vai ter que aplicar, que são os profissionais de saúde, os deputados insistem, não ouvindo ou não tendo em conta estas posições. E depois também reforçam a ideia de que seria importante investir nos cuidados paliativos, que o país não tem assegurado à maioria da população. E, portanto, é uma posição de jovens muito concreta e muito importante, penso eu, que os deputados
deveriam ter em conta. E mostra que, de facto, a apatia ou a indiferença dos jovens não é assim tão generalizada. Há aqui esta participação cívica muito concreta. Sim, os jovens, nem sempre é notícia o que os jovens pensam, mas se formos à procura, e nomeadamente através destes movimentos da Igreja, vemos que os jovens pensam sobre as coisas e tomam decisões e têm ideias concretas sobre o que há a fazer e o que não deve ser feito. E a mais uma chega a esta posição pública que vai crescendo de que se faça um referendo. Sim, houve um movimento de cidadãos que lançou essa ideia, uma petição pública para que haja um referendo, embora esta questão do referendo não seja consensual mesmo entre quem é contra a legalização, porque há aqui alguns aspectos que a ter em conta, nomeadamente os timings, os tempos oportunos para as coisas. Há quem pense que, de facto, só com o referendo é que se pode travar o processo, mas se o resultado do referendo for favorável à legalização, só se pode reverter passado 10 anos, de novo por referendo. Portanto, há quem defenda que, se a lei passar agora no Parlamento, pode sempre ser revertida noutra sessão legislativa ou noutra legislatura e, portanto, será mais fácil contrariar esta tendência que está agora a decorrer. Portanto, não é uma posição unânime. Embora a Conferência Episcopal, esta semana, portanto, os bispos se tenham manifestado a favor do referendo, por considerarem que é talvez o meio mais eficaz para travar o processo, mas há depois várias personalidades que são contra. O professor Gentil Martins, por exemplo, o Dr. Pedro Afonso, presidente da Associação dos Médicos Católicos. Que a vida não é referendável, exatamente, só por si. Que acha que se deve... que há outros meios para travar, Tribunal Constitucional, veto presidencial e depois na Assembleia da República. Vamos ver como é que o processo corre. E ficam as nossas achegas também para esse debate. Agradeço, Ângela Roque, ter estado aqui a apresentar estes projetos que partem, sobretudo, de camadas mais jovens da nossa sociedade. Mais logo, acompanhe a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.